Após trabalhar durante a maior parte da vida como comerciante, Elcione decidiu se aposentar. Pedido que foi negado pelo INSS. Eu fui por tempo de trabalho, mas quando fui puxar, né, a todas as firmas, tinham 3 firmas que não pagou e não pude aposentar por conta disso. Aí eu esperei completar o tempo de idade, tentei de novo, também não consegui. Sem conseguir se aposentar pela via administrativa, ela recorreu à justiça. Só então teve a atenção do INSS e o benefício foi concedido. A gente trabalha, né, a vida toda, então é um direito nosso. Mas, graças a Deus, conseguimos. Não durou muito tempo não, mas mais de ano. A gente se sente assim, como se não fosse nada, né? Por menos que seja, é um direito que a gente é adquirido, né? Porque trabalhou. Então, a gente fica meia para baixo, né? Porque tenta, mas pela justiça eu consegui. José Roberto trabalhou como representante comercial até decidir se aposentar. Eu comecei a juntar a documentação, né? As carteiras de trabalho e os carnês que eu tinha avulso e fui juntando esses documentos e dei entrada, né? Demorou mais ou menos uns 6 meses até que eu tive o sucesso, né? A partir do momento que eu dei entrada no processo, que eu dei entrada na documentação, já começou a contar o tempo, né? Tanto é que eu recebi depois os atrasados, né? Os 5 meses. Comigo foi tranquilo, que eu acho que é normal, né? Só não demorou, esse tempo de demora que eu acredito que seja pela quantidade de processos que deve ter no INSS, né? Muita gente tentando aposentar e demora mesmo um pouco, né? Elcione e José Roberto são casados há quase 50 anos. Na mesma casa, com realidades bem parecidas, receberam 2 decisões bem diferentes do INSS. Não é certo, mas nem tudo que a gente espera ser certo acontece, né? Então eu achei que ela também trabalhou muito tempo, né? E o dela demorou bastante. Ela tentou umas 2 ou 3 vezes, não conseguiu, foi negado e ela entrou na justiça, né? Entrou na justiça e depois, através da justiça, através de um advogado, que ela conseguiu o êxito, né? Eu peço assim, né, ao INSS que não assim dificulte, né, as coisas para as pessoas que já têm de direito mesmo, né? Porque é meio cansativo e é triste para a pessoa que precisa, né? A partir do momento que a gente tem algum vínculo empregatício ou que a gente se torna dependente de algum segurado da Previdência, o INSS se torna presente em nossas vidas, né? E aí, o que acontece, via de regra, a judicialização previdenciária, ela ocorre quando o cidadão vai ao INSS, faz um pedido administrativo para pleitear um benefício previdenciário e ele é negado. A partir dessa negativa, o cidadão recorre ao judiciário e existem os mais diversos benefícios previdenciários em litígio, como aposentadorias, salário maternidade, pensões, auxílio-doença, auxílio acidentário. São diversos os benefícios previdenciários geridos pelo INSS, essa grande autarquia. A judicialização significa que diversos temas, assuntos e problemas que deveriam ter sido resolvidos administrativamente, ou seja, no âmbito ainda do Poder Executivo, né, através da sua autarquia previdenciária, esses temas, assuntos e problemas, eles acabam sendo deslocados para o Poder Judiciário e acabam sendo decididos por sentenças e acórdãos judiciais, em vez, né, de serem resolvidos nessa etapa prévia administrativa. Isso significa, portanto, né, um aumento de processos judiciais, que são processos cuja exigência legal em termos de discussão de procedimento é maior do que num processo administrativo. O INSS ele é talvez a maior autarquia em termos de concessão e reconhecimento de direitos sociais aqui
no nosso país, né? Então, a pessoa que vai buscar o INSS, ele está ali no momento de fragilidade, porque tem uma incapacidade para o trabalho, né? Ou então o segurado do qual essa pessoa dependia faleceu, ou então ele está, né, ao longo da sua vida contributiva na iminência de ter reconhecido uma aposentadoria programada, né? Então, ele vai ao INSS, requer o seu benefício na via administrativa. É importante que o segurado saiba, né, o beneficiário, né, segurado e dependente, que ele tem que buscar a via administrativa primeiro. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o requerimento administrativo é necessário para depois ele buscar, caso ele assim entenda, a via judicial. Demanda jurídica, né, é natural que o INSS tenha muita, porque o INSS tem 40 milhões de pessoas que recebem benefício e que aí podem discordar do valor, podem ter algum tipo de litígio. E temos quase 60 milhões de contribuintes, um pouco menos, alguns 50 e alguma coisa, que também são contribuintes e podem ter algum tipo de interesse que o INSS possa ter descuidado ou eles acham que está errado. Então são 100 milhões de brasileiros que têm relação jurídica com o INSS, metade da população. E isso faz com que, então, a gente, claro, tenha muitas demandas, etc. Tem uma demanda reprimida lá no âmbito do INSS, isso vai gerar necessariamente uma judicialização. Então, uma judicialização que começa com mandado de segurança, os segurados, eles buscam, segurados e os requerentes em geral, porque tem o benefício essencial da pessoa com deficiência também, eles querem uma análise pelo INSS daquela sua demanda, o INSS demora, eles vêm para a justiça, às vezes só para forçar que o INSS analise a demanda. Isso vai gerar uma dupla judicialização, porque depois da análise da demanda, se aquela demanda for desfavorável, ele volta para a justiça para discutir o mérito do ato administrativo previdenciário. O operador do direito que se dedica ao direito previdenciário, ele é um pouco arqueólogo, porque ele vai buscar a história dos institutos desde a consolidação das leis da Previdência lá nos anos 60, até essa legislação que nos anos 90 começa a regulamentar a Constituição de 1988, e de lá para cá foram vários extratos de reformas. Tudo isso gera muita complexidade, muitas dúvidas, muitos problemas na aplicação da lei. A própria autarquia previdenciária ela fica em dúvida, muitas vezes, sobre conceder ou não conceder, revisar ou não revisar. O assunto acaba parando dentro do Poder Judiciário. Eu acho que a complexidade das normas, e que até um certo ponto ela é inevitável, é a principal responsável por essa judicialização. A legislação fala, né, de que o INSS deve reconhecer, né, os direitos quando todos os documentos foram apresentados a ele em até 45 dias. A questão que a gente observa é que tem ocorrido, né, um aumento de requerimentos no INSS. Isso se dá inevitavelmente porque as pessoas precisam, né, dos benefícios, né, porque as pessoas estão completando o tempo de contribuição, a idade para ter direito ao benefício, ou então elas estão adoecendo, né? Estão ficando, né, com alguma doença ou alguma situação incapacitante, e aí, né, se vê na necessidade de pedir um benefício à autarquia, ao INSS. E aí, né, nós temos, historicamente, né, tem-se feito os estudos que nos últimos 10 anos, né, tem aumentado o tempo de concessão, o tempo de análise dos benefícios, né? E isso, logicamente, leva à busca de uma proteção por via judicial. Nosso maior volume de vários anos ele vem se comportando dessa forma, em termos de justiça em número, de dados de casos novos no judiciário brasileiro, na matéria previdenciária, é o benefício por incapacidade temporária. E a matéria previdenciária em si, ela está ocupando um percentual de 5% de todo o acervo do judiciário brasileiro. Então, a gente está falando hoje de uma média de 83 milhões de processos, então 5% desse universo é a matéria previdenciária, com uma localização dessa discussão na Justiça Federal, que ela fica com 85% desses processos, e a Justiça Estadual, pela competência delegada e acidentária, fica com 15%. Quando eu vou julgar um processo previdenciário,
finalidade social desses processos é muito intensa. Então, o olhar, o modo de ver, o modo de interpretar a lei, as constituições, é completamente diferente, né? Isso chega a um ponto que mexe até com o procedimento. O processo previdenciário hoje, uma boa parte dos especialistas tem considerado hoje uma área especializada por causa disso. Agora, eles demoram? Alguns, por serem padronizados, eles acabam sendo julgados em massa. E aí tem-se a impressão que eles são mais rápidos, porque eles permitem um tratamento de massa. E há um determinado número de casos em que essa massificação não é simples de se fazer, eles têm que ser julgados individualmente. Esses são os que acabam demorando um pouco mais. O poder público brasileiro precisa mapear o custo da judicialização. Então, mapeando esse custo para a gente chegar numa medida na via administrativa que, por mais que represente naquele momento um valor que seja impactante em termos orçamentários, se esse custo não for arcado na via administrativa, não estou falando de um custo indevido, de fraude, não, estou falando de um custo dos benefícios que são devidos. Então, isso está gerando hoje um impacto orçamentário grande. Se não for absorvido pela via administrativa, ele vai ser absorvido. Se for judicializado, ele vai aumentar muito e vai ser absorvido pelo Estado brasileiro como um todo. As decisões judiciais, elas muitas vezes implicam numa dívida imediata que consiste na implantação ou na modificação do valor de um benefício que a Previdência vai pagar mensalmente, né? Então tem esse impacto imediato. Mas muitas vezes há também atrasados. Esses atrasados, eles formam uma dívida acumulada que vai ser cobrada por via de um precatório. Então aquela montanha de precatórios, né, que a Previdência, a União tem para pagar, né, ela é em parte decorrente dessas condenações. Então realmente há um impacto que é apreciável, tá, nas contas da Previdência. Ele sempre é preocupante. Se a perícia estava para muitos dias, 90 dias, 100 dias, 120 dias, você não vai receber ainda, vai ficar passando fome, sem poder pagar os boletos, as contas que chegam, escola de criança, aluguel. E aí, quando chega em 180 dias, você faz a perícia, eu vejo que você quebrou o pé, etc., eu te dou o benefício e pago os 180 dias. Eu não pago só 60. Então, e quando eu faço perícia e não tenho condição de fazer perícia rápida, fica muito caro o benefício. Em vez de eu gastar 2 meses com você, eu vou gastar 8 meses, 6 meses. Quando eu vou para o judicial, é mais caro ainda. Por quê? Além do tempo que eu aqui passei, uma ação judicial rápida leva, em alguns lugares, 2 anos. Quando eu pagar esse benefício, que era um pé quebrado, de 60 dias, eu vou pagar 2 anos e 6 meses. Com juros, correção, tempo do juiz, tempo dos colegas que tocam todo o cartório, tempo de todo mundo, tempo do procurador da AGU, tempo do INSS, e eu vou gastar muito mais. A AGU, ela defende a União e todas as autarquias e fundações públicas federais. O INSS, ele é uma autarquia pública federal. Então, todas as demandas que envolvem o INSS, seja na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, vão contar com a participação da AGU. A judicialização, ela vem crescendo muito. E a AGU, ela tem se organizado já há muito tempo para promover medidas de judicialização, mas muito no intuito de entregar direitos aos segurados que realmente fazem jus àqueles benefícios de forma célere. Desde o Código de Processo Civil de 2015, temos inaugurado uma advocacia conciliatória, não reativa. Então, é premissa básica. Toda ação judicial, todo procurador que recebe intimação para atuar naquela ação judicial, a primeira coisa que ele faça é analisar se é viável a propositura de um acordo no caso concreto. Se for viável, a gente propõe aquele acordo e com isso a gente objetiva, finalizar aquele litígio de forma célere, aplicando o precedente e a jurisprudência do Tribunal Superior e entregando direitos à população vulnerável. O primeiro ponto a ser observado é a articulação interinstitucional. Então, a descentralização da Previdência, ela passa
por uma estruturação e um melhor atendimento da demanda previdenciária na área administrativa. Então, que se os problemas forem resolvidos no âmbito do INSS, certamente aquela demanda ela não virá para o judiciário. Então, o grande trabalho hoje do CNJ, eu acho que a própria missão dele, ele faz isso com maestria, é trabalhar a articulação com as demais instituições, Ministério da Previdência, INSS, para se chegar numa melhor solução de demanda previdenciária. Um trabalho que nós temos feito junto com o Conselho Nacional de Justiça e a Previdência Social e também o Ministério do Trabalho, para que essas informações elas possam circular de modo automático, usando os nossos sistemas computacionais, para que a gente possa resolver isso e não ser necessário, por exemplo, o trabalhador ter que pegar um documento na Justiça do Trabalho, ir com ação revisional, por exemplo, na Justiça Federal, o que aumenta o litígio, né? Então você tem, às vezes, demandas previdenciárias que não seriam necessárias. O trabalho que nós temos feito hoje é justamente para equalizar isso ou resolver essa situação para que facilite a vida de todo mundo. O que nós estamos fazendo é uma grande automação de tudo isso, envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, enfim, o INSS, né? Todo mundo, para poder a gente encontrar isso, fazer disso uma política pública e resolver essa situação para todo mundo. Me parece que seria um ponto importante o maior diálogo entre o INSS e o Poder Judiciário, sobretudo a Justiça Federal, né, para alinhar, né, procedimentos de perícia, por exemplo, porque a perícia médica, né, já que os benefícios por incapacidade eles são os mais requeridos e os mais indeferidos e que, né, geram mais judicialização, são analisados por peritos médicos e que a medicina não é uma ciência exata, então, né, a visão talvez dentro da análise administrativa seja um pouco diferente da análise judicial. Então, talvez treinamentos em comum entre os peritos do INSS com os peritos da Justiça, enfim, poderiam também contribuir para a diminuição da judicialização. Perguntas que vão compor o laudo pericial. A gente está trabalhando numa padronização dessa quitação, que vai ser a mesma. Então, os peritos, quer o judicial, quer o perito médico federal, que é o perito da via administrativa, eles vão trabalhar com o mesmo instrumento base. Não é que o sistema seja o mesmo, que o INSS vai ter o seu sistema, o Ministério da Previdência está construindo um sistema lá e o Judiciário construindo o seu também. Mas eu vou trabalhar com um conteúdo muito próximo e vamos chegar num laudo eletrônico para o Judiciário. Também na padronização eu vou evitar divergência, isso é uma forma também de haver um alinhamento. O auxílio-doença demorava muito a perícia. 8 meses, 7 meses, 10 meses, 11 meses. Tudo isso fazia com que as pessoas, em alguma parte, fossem para a esfera judicial e aumentava a judicialização. Nós decidimos mudar o modelo de perícia. Na verdade, mudar o modelo para o auxílio-doença. E aí, nós já tínhamos utilizado lá atrás, quando eu até tive o privilégio de ser procurador-geral aqui, o atestado médico como documento hábil para o auxílio-doença. Isso não é uma novidade. O governo federal e alguns governos estaduais usam isso para os seus servidores. Portugal, Espanha, Itália, França usam o atestado da rede pública, o atestado da rede privada, como documento hábil para o afastamento curto, né? Se a pessoa passar muito tempo, óbvio que ela é submetida a uma perícia oficial. Isso, e nós apresentamos até para o ministro Barroso, na condição de presidente do CNJ, naquele momento nós apresentamos como uma novidade para desjudicializar. Porque na medida que eu concedo esses benefícios para todos que apresentam o atestado, eu diminuo o litígio, diminuo o gasto da sociedade com o judiciário, com a AGU, com tantos outros, e entrego para a pessoa o benefício. E é mais barato, porque eu não pago juros, correção. Então o auxílio-doença, talvez na nossa gestão, foi o grande benefício que acabou tendo um estímulo maior para a desjudicialização. Esse modelo ele não serve só para arrumar o auxílio-doença. Na medida em que ele diminui a quantidade de perícia aqui, é como o vaso comunicante, eu posso passar essas perícias para outros benefícios. Então hoje, quem faz uma perícia para uma aposentadoria por invalidez, está mais curto o tempo, não fica mais 6 meses na fila. 1 mês, 1 mês e meio, depende do lugar.
mas é um tempo razoável, está dentro da lei e da razoabilidade. O sistema de justiça, e aí a gente tem que trabalhar de uma forma bem alinhada com tanto a OAB como a Advocacia Geral da União, no âmbito previdenciário, é para a gente ter uma racionalidade, tanto nas demandas que entram, como uma racionalidade também na solução e nas contestações, medidas processuais, que tudo é dentro do processo. Eles não estão fazendo nada fora do processo. Mas é só buscar uma racionalidade nas relações processuais. Desjudicializa Prev é isso, é nessa linha. Então é buscar uma racionalidade naqueles alguns pontos que a AGU apontou como passíveis de conciliação e tentar solucionar de uma forma mais rápida. Nós elencamos 10 temas que a jurisprudência já é consagrada nos tribunais superiores e editamos orientações nesses temas, distribuindo tanto para os magistrados como para os procuradores que atuam nas mais diversas regiões e estados do país, orientando-os a aplicar esses entendimentos e encerrar os processos judiciais de forma célere. Um outro projeto, eu diria que muito importante nesse contexto de acelerar a entrega de direitos e de desjudicializar, é o projeto Proestratégia, que iniciou lá em 2020 no STJ. Foi firmado um acordo de cooperação técnica em que a Procuradoria-Geral Federal ela pôde analisar estrategicamente o litígio. Naquela ocasião, a Procuradoria ela pôde encampar e avaliar o acervo da judicialização de cada gabinete, de cada ministro do STJ, e a partir daí nós podemos entender a nossa judicialização, fazer um diagnóstico, desistindo daqueles recursos que entendemos desnecessários, ausentes de robustez e verossimilhança, e podemos também orientar os procuradores que atuam em primeiro grau e em segundo grau a desistir desses recursos que não estão adequados à jurisprudência e a aprimorar a própria forma de litigar em juízo. E uma última iniciativa que eu citaria, no bojo desse olhar da AGU para a entrega de direitos, para a aceleração da entrega de direitos, é o projeto Pacifica, um projeto que pretende promover composições extrajudiciais. O segurado do INSS, se ele tiver o seu benefício negado administrativamente, ele vai poder procurar a AGU através de uma plataforma virtual e solicitar a análise daquele benefício extrajudicialmente. Nós vamos poder, se for cabível, se aquele pleito estiver alinhado com a jurisprudência dos tribunais superiores, a AGU vai firmar o acordo e encerrar o litígio sem necessidade de submetê-lo à justiça, acelerando ainda mais o trâmite e a burocracia para a entrega de direitos que muitas vezes são devidos aos segurados. O que está sendo trabalhado em termos de judiciário e vou falar de administração previdenciária, que vai incluir tanto o Ministério como o próprio INSS. Trabalhar a automatização. Então, hoje a nossa realidade é de um processo judicial eletrônico. O sistema que a gente utiliza de integração de sistema é o PrevJude. Esse sistema PrevJude, por meio dele a gente consegue mandar a ordem judicial para o INSS para cumprimento. No caso do benefício assistencial da pessoa com deficiência, essa utilização do PrevJude. Claro, a gente tem que, para o judiciário, ele vai ter que cumprir alguns requisitos, porque ele vai ter que enviar a ordem com alguns dados específicos. Mas quando essa ordem ela é encaminhada para o INSS, para o benefício assistencial, e ela está automatizada, nesse caso desse benefício, está automatizado de ponta a ponta, essa ordem é cumprida e sem nenhuma interação humana em menos de uma hora. É um ganho inestimável para todo mundo. E aí vem todo o trabalho de articulação do CNJ para que aumente o número de benefício automatizado de ponta a ponta. Porque a gente vai conseguir entregar as ordens judiciais e o INSS vai conseguir cumprir de uma forma mais rápida. E ele cumprir de uma forma mais rápida, o cidadão se beneficia. Vários incrementos foram feitos por adoção de tecnologia em coisas que parecem pequenas, mas que muda a vida da ação judicial muito mais rápido. Às vezes ficava 6 meses aquele juiz mais tolerante esperando que juntasse. Hoje não, quando a ação é protocolada, etc., já os sistemas conversam
e faz. Nós vamos avançar mais, nós vamos ter o cumprimento automático das decisões judiciais em larga escala. Com a inteligência artificial, primeiro nós vamos usar no atestado, mas no uso de implantação de benefício, etc., eu não tenho dúvida que vai sair da judicial e em alguns poucos minutos, sei lá, horas, está cumprido. Nós temos que humanizar a nossa relação para que essas pessoas, sempre quando vão pegar uma informação, vão aonde? No Zap? Né? Não, vão no site do INSS. As pessoas passem a voltar a confiar. Eu acho que nós estamos conseguindo voltar um pouquinho. O INSS tiver um pouco mais de tempo, ele vai voltar a ser o órgão que verdadeiramente os brasileiros confiem. Confiança é tudo na relação. Quando a gente não confia, a gente vai reclamar para quem? Para alguém de fora. É o Poder Judiciário, que é tão assoberbado com tantas ações importantes, que o INSS deve dedicar ao Poder Judiciário algo que vá diminuindo essas ações e que ele possa cumprir sua missão constitucional e cuidar de causas complexas. Né? Os segurados, eles são muitas vezes vulneráveis, a gente tem que ter esse olhar de compaixão e de percepção de que a gente precisa realmente avançar como Estado, como instituição, para tratar de forma devida a população que é carente. A judicialização da Previdência ela é inevitável, porque a judicialização ela é inevitável. Mas o que a AGU tem buscado é acelerar o trâmite e buscado encerrar litígios. Nós estamos cada vez mais aprimorando, no que é possível, os nossos meios de fazer chegar o direito a quem efetivamente precisa.